tem que conhecer com bastante profundidade os ativos que essas empresas têm. E, Tiagão, também de tudo que você falou aí, eu peguei uma coisa bem importante, né? Você falou que o Brasil vai ser convidado pelo PEP, né? E também na Bolsa a gente tem ótimas oportunidades, né? Na área Sim, sim. de petróleo. Qual a maior oportunidade você vê nesse setor? É a PetroRio? Tá, Eu vejo muitas pessoas falando dela. das empresas menores. Se você pegar a Petrobras, ela produz, deve ser umas 100 vezes mais do que talvez a maior dessas empresas, ou 50 vezes mais do que a maior dessas empresas. Ela produz, se não me engano, 2,7 milhões de barris por dia. As outras empresas... 100 mil, né? se muito, acho que é menos, É né? Se bem que agora teve uma a fusão. PetroRio acho que é 100 mil, se não me engano. que a PetroRio acho que fez uma fusão e que vai aumentar a produção. E então, por que a gente tem que separar a análise dessas empresas? Essas empresas, o ativo que ela tem impacta muito o desempenho delas. As empresas menores, os ativos que ela tem impactam muito. Porque se tiver um probleminha num duto ali, o resultado do trimestre pode cair às vezes 50%. Então você tem... É porque ela tem uma concentração muito grande em poucos poços, né? Então qualquer probleminha pode ser muito danoso a essas empresas. Então, quem quer investir nessas júniors, não estou dizendo que não tem oportunidade, mas tem que ser muito atento, tem que conhecer com bastante profundidade os ativos que essas empresas têm. Quando você analisa a Petrobras, ela tem muita reserva, ela tem muitas plataformas. Se ela tem problema num dos ativos, não impacta tanto assim. Eu acho que você tem que analisar outras coisas, como política de preços, política de investimentos, ela vai investir aonde, né? Política de dividendos também no final do dia. Então, a Petrobras, eu acredito que você tem que analisar muito mais a governança, e de certa forma a governança tem se mantido boa, pelo menos por enquanto. E nessas empresas você tem que conhecer muito mais os ativos. Dito isso, eu gosto de Petrobras e acredito que PetroRecôncavo tem uma boa relação risco-retorno. Mas tem mais risco, porque são poucos poços que podem mudar o jogo. Ela teve um probleminha recentemente, inclusive, e impactou a produção da empresa. Então, são bichos diferentes essas empresas. Você acha que a exploração lá na margem equatorial, lá na Amazônia, pode desbloquear aí Tem uma chance. a Petrobras crescer bastante? O Adriano Pires, que inclusive é nosso sócio no SNEL, para mim a maior autoridade que existe no mercado de energia, ele falou uma frase que assim, petróleo você só descobre quando fura, né? Esse foi um problema do Ike, ele tinha todos os estudos e tal, mas na hora que foi furar a pressão não era aquela imaginada, o tamanho das reservas não eram tão bons e a competitividade não era tão bom assim. Então o petróleo você só descobre como fura. Agora, existem indícios de que pode ter uma reserva interessante lá. E é muito importante para nós brasileiros que a gente desenvolva a margem equatorial. Por quê? Porque a produção do pré-sal, que hoje é 70% da produção do Brasil, ela vai fazer uma curva para baixo lá em 2030, 2035. Se a gente não traz uma outra produção para compensar essa queda, o Brasil pode virar importador de petróleo, o que é um risco enorme para nós em termos de segurança energética e também de balança comercial. Como que seria a balança comercial brasileira se a gente não fosse exportador de petróleo, se a gente fosse importador de petróleo? O dólar ia para 7, 8, 9, 10. Então, é importante que a gente tome os cuidados com o ambiental, mas nós não podemos ser xiitas. A gente não pode ser radical e dizer que não pode explorar. Temos que explorar da maneira mais correta possível e eu acho que se tiver petróleo lá e a gente fizer, a gente joga esse problema mais para frente, né, de redução da produção brasileira de petróleo. E o etanol, você acha que é uma alternativa? Eu acho que vai crescer bastante. Ah, com certeza, já é, né? Assim, o Brasil é um exemplo nessa questão dos biocombustíveis. E não só o etanol, Avelino, cada vez mais o biodiesel, né? O biocombustível é feito de soja. Né? O pessoal fala, não como soja, mas você se locomove com soja. E uma coisa que está acontecendo no Brasil muito legal é o etanol de milho.
né, que tem um poder calorífico bastante interessante. Então o Brasil está se tornando uma potência dos biocombustíveis e eu fico feliz que os outros países também estão começando a consumir a nossa riqueza aqui, o nosso petróleo orgânico, né, que são esses biocombustíveis. Então, eu fico muito feliz. O Brasil vai continuar crescendo, tem várias oportunidades ali no segmento sucroalcooleiro e também a produção de biocombustíveis através dos grãos, que é uma coisa que vai continuar crescendo no Brasil. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar na frente de uma planta de etanol de milho ou numa planta de biocombustível, de biodiesel. É bonito de ver e é sustentável, né? E é uma riqueza que o Brasil vai continuar produzindo. E daí a gente não compete somente em alimentos, a gente vai competir com a OPEP. Uhum. Muito Legal. louco, né? E o Você vê? Brasil É pode uma energia ser, limpa, né? e pode ser a Arábia Saudita da energia limpa, né? Quem que produz tanta energia limpa quanto nós? Quem que produz tanto grão como nós? Ou tanta É o cana? sonho dos Os Estados Unidos países produz da Europa. bastante, né? Mas eles consomem bastante também. Eu acho que o Brasil tem condição de ser a Arábia Saudita do biocombustível. E tem como melhorar tecnologicamente o grão do milho ali? Ou... Ah, sempre tem. As melhorias elas são contínuas, né? Só para te dar um exemplo, Avelino, há 10 anos atrás não se falava muito de produção de trigo no Brasil, a não ser no Rio Grande do Sul, né? A melhoria na genética foi tamanha nos últimos anos que hoje já se produz trigo no Cerrado. Trigo Caramba. era um produto, né, Importado. que era importado bastante e produzido no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá tem um clima mais ameno, né, mais frio em algumas épocas do ano. E as melhorias genéticas foram tamanhas que hoje dá para você plantar no clima tropical do Cerrado. A soja foi assim também. Então, a melhoria da semente, ela não é algo que acontece de uma hora para outra. São várias pequenas melhorias que são feitas e quando vê, começa a ter competitividade no trigo no cerrado, que era algo inimaginável. Então, a ciência é um pouco assim, né? Se dá para imaginar, dá para fazer. E é legal que o desenvolvimento vem acontecendo cada vez mais nessas empresas, né? A tecnologia pura, né? Sim, sim. O pessoal fala, o agro brasileiro não tem tecnologia ou não... É a maior mentira do mundo isso daí. Tem muita tecnologia embarcada nas sementes, nas técnicas de manejo, nas máquinas cada vez mais conectadas com internet, né? Sim. GPS, etc. Então tem muita coisa tecnologicamente sendo aplicada no agronegócio brasileiro e foi o que trouxe até aqui. O Brasil, quando eu nasci em 85, não era top 10 do ranking de exportação de alimentos no mundo. Hoje, em 2024, o Brasil está na segunda posição. E na opinião do líder, que é os Estados Unidos, vai passar até 2030 e vai ser o maior exportador de alimentos do planeta. Então, se hoje nós temos o menor percentual da história da humanidade de pessoas passando fome, O Brasil tem contribuição. o Brasil foi protagonista nisso daí. Porque essa comida que o asiático que passava fome há 30 anos atrás e hoje pode comer um pedaço de frango no almoço, essa carne é produzida com um grão. Esse grão vem de onde? Boa parte vem do Brasil. Então, o Brasil, nós deveríamos nos orgulhar muito do nosso agro, porque se a fome no mundo tá baixa como tá hoje, tem coisa a melhorar? Lógico que tem coisa a melhorar. Mas nunca tivemos um nível percentual da população mundial ou melhor, nunca tivemos tão poucas pessoas no mundo passando fome em termos percentuais quanto hoje, e isso se deve ao agro brasileiro. Se não fosse o agro brasileiro, ia ter mais fome no mundo, com certeza. E para quem quer se expor ali na questão do etanol, o que você recomendaria, que você diria? Como a pessoa pode se expor nesse mercado? Tem algumas empresas listadas, né? Tem a Cosan, tem outras empresas. A São Martinho parece ser uma empresa muito bem operada. Tem a Jales Machado. Eu gosto mais dessas small caps. São empresas que têm um índice de produtividade bem bom. Eu gosto delas. Mas eu não tenho, nunca tive. Mas quem sabe um dia.
Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.